Tenho certeza que você já ouviu falar muito sobre essa lista de pecados aqui, porém, você sabia que tem um jeito de você amontoar pecado em cima de pecado, de você criar uma montanha de pecados? Pois é. Vamos ler Isaías 30, versículo 1, que diz: O Senhor Deus diz: Ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim, amontou o pecado em cima de pecado. Olha só, nesse contexto, o povo de Israel já tinha se afastado muito de Deus por causa das práticas imorais de idolatria que eles tinham. Mas, além disso, eles começaram a se autoproclamar independentes. Ou seja, eles iam fazer uma aliança com o povo, eles não perguntavam mais a Deus. Eles só faziam. Eles tinham projetos, eles tinham os planos deles e não questionavam nada a Deus. Um exemplo que está logo nos versículos seguintes, que, por exemplo, no versículo 4, eles começaram a buscar em outros países um meio de se aconchegar, de ser um porto seguro. Por exemplo, o Egito. Se tivesse alguma guerra, o Egito ia lá e ajudar, ia salvar eles. Não ia ser Deus, ia ser o Egito que ia ser o salvador da pátria. Então, essas coisas, essas atitudes do povo começou a afastá-los de Deus. Mas tem outro perigo, né? Tem outros perigos dentro dessa atitude. A gente, no cotidiano, a gente faz isso. E eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos cristãos já fizeram isso. E eu tenho certeza que você já fez isso uma vez. Até porque este tipo de conhecimento, essa experiência, você só realmente aprende praticando, cometendo esse erro. Ou ouvindo uma pessoa, né, te explicar sobre isso, que é o que eu estou fazendo agora. Não faça nenhum plano, nenhum projeto sem questionar Deus. Tá? Além de você tomar uma atitude como os israelitas, de se autoproclamar independente, né? Quando você não fala nada para Deus, gente, quando você não apresenta seus projetos, seus planos e questiona se é aquilo que Deus quer que você faça, você está dizendo para Deus: ó, eu não preciso da sua opinião, não. Tá? Não preciso. Assim, quando eu estiver triste, eu venho falar com o Senhor. Quando eu estiver triste, quando eu tiver que alguém tiver feito alguma coisa para mim, eu venho falar com o Senhor. Mas sobre minha vida, sobre meus projetos, eu não vou falar com o Senhor, não. Gente, isso não existe. Porque quando você foi lá aceitar Jesus, você disse o quê? Você disse: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Quando você diz isso, você está dizendo para o mundo espiritual, confessando que Jesus é o Senhor da sua vida. Portanto, você deve sim apresentar seus planos, suas ideias, seus sonhos para Deus, tá? Não estou dizendo que você não pode falar com Deus quando você está triste, não, você deve fazer isso. Mas você deve apresentar sim seus planos para Deus. Por quê? Você corre o risco de, como eu falei, cometer o erro dos israelitas, começar a confiar mais nos homens do que em Deus. E isso é errado, tá? Não cometa esse erro, pelo amor de Deus. Até porque tem um versículo que é Salmo 20, versículo 7, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Ou seja, não comece a pensar: fulano de tal ele vai poder fazer isso para mim, porque fulano de tal vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, vai não sei o quê. E às vezes, gente, fulano de tal não consegue nada, porque fulano de tal é um ser humano mortal, que nem você, que nem eu, que nem todos os seres humanos aqui. Tem certas coisas que é Deus que abre a porta, que é Deus que faz, que é Deus que dá o milagre, tá? Confie em Deus. Deus também pode usar pessoas para te ajudar, sim. Às vezes até para te auxiliar nesse projeto, se o projeto for de Deus. Mas tem situações. Isso não significa que você não tem que apresentar seus planos para Deus. Você deve apresentar sim. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é que às vezes uma atitude vai levando a outra, né? Você começa um plano, você tem um projeto para alavancar a sua vida profissional, sua vida acadêmica, algum projeto. Só que aí nesse processo você tem que falar uma mentira, você tem que, né, fazer uma desonestidade aqui, fazer uma mentirinha ali. Você acha que ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, viu? Deus está vendo. Então, já não basta você
não perguntar a Deus, né? Não questionar a Deus se aquilo que você está fazendo é correto, é o que Ele quer para sua vida. E você ainda, nisso, toma uma segunda atitude que é pior, né? Você já pecou ali, você já mentiu, você já fez uma atitude desonesta. E não adianta dizer, eu não sabia, que não sei o quê. Qual é a vontade de Deus? Gente, a Bíblia está aqui, tá? A Bíblia está aqui. Não adianta você dizer, eu não sabia que aquele projeto não era de Deus. Se você teve que mentir, se você sabe que você vai ter que mentir para fazer alguma coisa, se você sabe que você vai ter que ser desonesto em algo para fazer aquilo, não faça, porque Deus não compactua com justiça, com mentira. Isso está na palavra dele, gente, isso é conhecer a Deus. Quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece quem é Deus, quem é a personalidade de Deus, para você discernir se esse seu projeto, se esse seu plano, se essa sua ideia vem de Deus, é o propósito de Deus para sua vida, você tem que averiguar de acordo com a palavra. Porque Deus, a personalidade de Deus está descrita inteiramente na palavra. Então, se algo vai contra os princípios dele, já fique sabendo. Esse projeto não é de Deus. E você corre ainda o risco de cometer muitos pecados pelo caminho. E depois de você não ter falado nada com Deus, depois de você não ter questionado nada com Deus, você vai quebrar a cara, que é o que acontece. Você vai quebrar a cara e vai chegar no secreto chorando porque você quebrou a cara. É isso, gente. Não tem outro meio, não tem um jeito de fugir disso, né? Se você faz uma atitude precipitada, é isso que acontece. E você pode até não perceber a consequência a curto prazo, né? Mas você pode perceber a longo prazo. Então, é melhor a gente tomar cuidado, né? Tomar cuidado com as nossas escolhas, tá? Porque uma escolha errada, gente, ela pode acarretar muito mais. E é como o próprio Deus diz, amontoam pecado sobre pecado. Esse, pecar aqui, depois, pecaram aqui. Tudo isso porque eles começaram a fazer acordos e planos sem aprovação de Deus. Tudo isso. E um adendo, para concluir. Não seja uma pessoa obstinada, tá? Porque na NVI, Deus diz assim, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. Esse está no iníciozinho do versículo 1. Obstinado, gente, é a pessoa que ela faz algo, ela persiste, ela é dura, ela é inflexível. Não seja um filho obstinado, um filho que não escuta Deus. Às vezes Deus está falando com você, sim. Deus está falando, Deus já usou alguém, Deus já falou por meio de música, já fez alguma coisa, Deus já falou através da palavra e você continua dura e inflexível. Vai quebrar a cara, tá? Já é o aviso. Se Deus já avisou para você que você não deve fazer, você vai quebrar a cara. Não seja um filho obstinado, um filho que sabendo que aquilo é errado, que aquilo fere os princípios, não faça, tá? Para você não cair em um poço, né? Cair em um poço, porque depois para retornar, minha filha, é complicado. Mas para aqueles que têm dúvida, para aqueles que têm medo, a palavra de Deus sempre tem um consolo sobre nossos sonhos, nossos projetos, nossa vida. E vamos continuamente pedir a Deus para que a vontade dele seja feita no nosso coração, seja feita na nossa vida e que a gente comece, aprenda a pedir orientações, né? No caso, ideias, projetos que estejam de acordo com a vontade dele. Porque quando você pede algo que está de acordo com a vontade dele, com certeza vai acontecer. Mas para isso a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter conhecimento da palavra. Às vezes, a gente precisa usar nossa inteligência, gente. Nossa inteligência para perceber. Deus, às vezes, não precisa usar um vaso, né? Usar um irmão, para falar, não vá, não faça isso, não faça aquilo. Às vezes, a gente precisa usar nossa inteligência, gente. Deus deu uma inteligência, deu um cérebro pra gente usar, porque a Bíblia está aqui para você ler. Tem até digital também. Então, assim, Deus deu inteligência a gente pra gente ler também, a gente pensar, isso aqui é contrário ao princípio de Deus, não vou fazer, não vou aceitar essa proposta, não vou realizar o que eu estava pensando, mesmo que eu queira, eu não vou fazer porque eu sei que durante o processo eu vou ter que pecar. Então,
Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa palavra. Muito obrigada, gente, por terem assistido até o final, quem assistiu, né? E tchau, tchau.